Oi, gente, tudo bem? Vamos aprender com Deus. É isso mesmo, gente. Vamos aprender com Deus, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que dá o fôlego de vida. Pra gente estar mais um dia aqui para falar da palavra do Senhor, para motivar alguém que está aí do outro lado, que vai ouvir essa mensagem. Nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para fazer as coisas certas para o Senhor. Que muitas das vezes a gente no caminhar do tempo, né, da nossa história, tem muitas coisas que se a gente for olhar para trás, a gente fala, nossa, eu errei nesse sentido. Por que que eu não fiz diferente? Então, por isso que está escrito na Bíblia, né? E a gente vai lendo a palavra do Senhor e a gente dá uma abertura, como é que eu posso falar? Cresce nosso, né? Tipo assim, de conhecimento. Porque coisas que nós fazia errado, depois da palavra, a gente passa a fazer certo. Porque a palavra do Senhor fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje, no livro de 1 Samuel, capítulo do 2, do verso 12, e algum versículo que eu vou citar aqui, a palavra é bem simples, né? Mas é bem objetivo que eu quero falar para vocês. Quem cala, consente. Como assim? Muitas das vezes a gente vê situações e a gente não quer falar para não aborrecer, para não ter aborrecimento. Não quer falar porque passou o dia trabalhando e quando chega em casa, às vezes tem um problema com os filhos, não quer falar porque está muito cansado. E passado o tempo, os filhos vão crescer. E quem cala, consente dos erros que os filhos fazem. Muitas das vezes, da mesma forma que um elogio faz a diferença, a correção também faz a diferença na vida do filho. Porque em Provérbio fala, quem corrige o seu filho é porque ama, não é isso? Quem deixa de corrigir o filho é porque não ama. Jamais um pai ou uma mãe vai ver o seu filho fazer algo errado e vai deixar por isso mesmo. Não, tem que corrigir sim, da maneira certa como a Bíblia ensina. E aqui eu falo assim para vocês, quem cala consente. Ah, mas eu tô cansado. Ah, mas eu tô com dor de cabeça. Ah, hoje foi muito dia, muito corrido, não deu de ver meus filhos. Senta um momento, chega em particular, converse, tira um momento para falar. Eu vi uma reportagem que foi falado assim, que uma mãe chorando porque o filho tinha sido preso. Não é isso que eu estou desejando mal para ninguém. E, igreja, presta atenção, né? Pra gente ter, como eu posso falar, que tá jogando maldição, não é isso. É só uma reflexão para vocês. E para mim também. Que fala assim, e a mãe falou assim, mas por que você fez isso? Eu te dei tudo, eu fiz tudo, eu trabalhei. E o filho falou assim, quando eu chegava em casa com um brinquedo, você não perguntava de onde que era. Quando eu chegava com roupa nova, você não me perguntou quem me deu aquela roupa nova. Não se importava, me dava comida, me dava uma casa, um teto, mas uma correção como uma mãe, você deixou de dar. É forte isso, né? É forte, porque o que muito mais precisa sim do alimento, precisa da comida, precisa de vestir, mas também precisa de uma correção, precisa de um carinho, precisa saber que a mãe e o pai tá presente. E ali aquele filho foi preso, porque ele, no caso, ele roubou, né, e terminou ele pagando o preço. E aqui na Bíblia não é diferente. Eu acho tão interessante que a Bíblia fala, gente, não é coisa assim, você está sendo fanática. Não, não é isso. É porque é muito interessante. Tudo está na palavra. A gente tem que aprender, porque a Bíblia fala que tem os seus erros. Se eu praticar o mesmo erro, eu tenho que pensar, para ainda, aconteceu com ele? Não, eu não vou fazer dessa forma, eu vou fazer diferente. Porque teve esse filho que foi criado de acordo com a palavra do Senhor e que não se desviou. Mas teve esse filho que foi criado e os pais fecharam os olhos. E aqui na palavra do Senhor fala assim, que ele teve 2 filhos. E fala assim, os filhos de Eli eram homens maus, homem maligno, e não se importava com o Senhor. E mais interessante é que tudo isso que os filhos de Eli, eu não vou ler o texto todo, eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas em todos esse versículo fala que eles eram um homem mau e Eli sabia que eles eram maus. Ele sabia o que estava fazendo de errado. E ele, outra coisa, ele era sacerdote, os filhos de Eli. E eles não corrigiu. Fernando, mas você quer dizer que tinha que corrigir ele já velho? Não, eu estou falando que é da criação. Como é que está sendo criado os filhos? E aqui está falando
E aqui Eli, ele falava assim, no 22 fala, e ele já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todos Israel, e de como se deitava com mulheres que servia na porta da tenda do encontro. O que eu quero dizer é que esses filhos não nasceu, ele não cresceu ruim já. Não foi assim. Ele teve uma criação. E o que eu quero falar é que muitas das vezes os pais, no caso Eli, né, vamos botar aqui Eli, passava a mão na cabeça dos filhos quando ele fazia algo de errado. Qual é a prioridade que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Qual é o mais importante para ele respeitar? É interessante que muitas das vezes a gente vê, né, nas igrejas que fala assim, vamos ficar de pé por referência à palavra. Isso não está errado. Eu ensino isso para os meus filhos. Mas eu ensino também que a importância não é só ficar em pé. É o respeito que tem que ter com Deus. A mais importante também não é só dizer que ficou em pé no domingo, mas em todo momento quando está só com Deus, orando, buscando o Senhor. Porque ele talvez ele não ensinou, não vou querer julgar ele, porque eu não sei a criação, mas eu estou falando a respeito da Bíblia que muitas coisas acontecem. Não é só ficar de pé. Não é só ir nos cultos de domingo. Não. É muito mais isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é a prioridade que nós estamos ensinando aos nossos filhos? Porque o que acontece? Se eu ensinar meus filhos desde cedo, eles podem errar, Fernanda? Pode. Porque são seres humanos. Nós erramos, eu erro. Mas é ensinar o certo. Não deixar os outros lá da igreja querer ensinar seu filho. Faça você a sua parte. Amém? Que acordou, João? E é isso, igreja. Beijo, até o próximo vídeo.